Estamos nos preparando para celebrar a Páscoa, onde lembramos a ressurreição de Jesus. Esta é a maior e mais importante de todas as festas da Igreja. Por se tratar de uma festa tão grande, é que precisamos deste tempo da Quaresma, desses 46 dias que nos preparam para melhor acolhermos o Cristo ressuscitado em nossos corações. O diferencial deste tempo não é simplesmente sabermos que estamos no tempo quaresmal, mas sim o diferencial é vivermos a quaresma, para então conseguirmos o sustento para sermos fortes diante de todas as situações em nossa vida. Aproveitemos então este tempo para renovarmos a nossa confiança em Deus, renovarmos a nossa confiança na oração, fazermos também jejum, penitência, confissão, termos gestos de partilha, bondade e caridade. Além de tudo isso, a Quaresma é um tempo de muita graça, um tempo de muita bênção, que nos sugere a conversão e a mudança de vida. Jesus vem nos mostrando o caminho a seguir. Há 2 semanas, Jesus, ao ser tentado pelo demônio no deserto, nos ensinou a ser fortes diante das tentações. No último domingo, vivenciamos a transfiguração de Jesus. Foi então o próprio Deus que nos falou que Jesus era o seu Filho amado e devíamos escutá-lo. Neste terceiro domingo da Quaresma, Jesus vem nos dizer que ele é a fonte de água viva. A primeira leitura de hoje, que foi tirada do livro do Êxodo, nos mostra um povo sedento, um povo que estava mais uma vez a reclamar de Deus, pois caminhavam com sede pelo deserto. Trata-se do povo de Israel que Deus os tirara da escravidão no Egito. Um povo que vira e mexe está reclamando de Deus, mesmo com todos os sinais que Deus já havia feito diante deles, ainda não acreditavam. Deus já havia feito recair sobre o Egito várias pragas. Na fuga para a terra prometida, o mar havia se abrido diante de seu povo. Deus também alimentava o povo toda manhã com o maná descido do céu. Mas mesmo assim, o povo não acreditava em Deus. Era um povo cabeça dura. Porém, não vamos nos escandalizar com esta atitude do povo de Israel, pois às vezes agimos igual, mesmo com tantas coisas que Deus faz por nós. Muitas são as vezes que murmuramos contra Ele e chegamos a pensar que Deus não está a olhar por nós. Alguns desejavam até ter ficado escravizados no Egito, onde pelo menos tinham água, pois pensavam que iam morrer de sede no deserto. Ainda não entendiam o plano de Deus. Deus poderia até ter cansado daquele povo, mas ele não cansou. Deus também nos espera, irmãos. Ele não escolheu aquele povo por eles serem os mais santos, mas Deus os escolheu porque tinha um projeto de salvação para a vida deles. Assim, deste mesmo modo, Deus nos escolheu. Ele tem um projeto para a vida de cada um de nós. O problema é que às vezes vamos contra o seu projeto. A imagem de Moisés, não sabendo o que fazer e encontrando a oração como a única forma, como a única saída para que Deus interviesse, mostra para nós como deve ser a nossa atitude frente às situações difíceis da nossa vida. Devemos orar e pedir a Deus que intervenha. Após a oração de Moisés, Deus fez nascer a água da rocha em Meriba. Deus realiza coisas impossíveis para nós e realiza os pedidos daqueles que verdadeiramente o buscam. Aquele povo saciou a sua sede, porém voltaram a sentir sede. Jesus, no Evangelho de hoje, narrado segundo João, se mostra como a fonte de água viva e promete que, para aqueles que dela beberem, nunca mais terão sede. Isso porque a água que Jesus oferece não sacia a sede corporal, mas sim a sede espiritual. Em um primeiro momento, a mulher samaritana estranha o fato de Jesus, sendo um judeu, pedir água para ela. Isso porque judeus e samaritanos não se davam bem. Este conflito vinha de séculos passados, quando os samaritanos
adotaram as divindades introduzidas pelos povos estrangeiros, que invadiram o Reino do Norte. Mas Jesus não olha para as diferenças. Aliás, Jesus em nenhum momento em seu evangelho questiona as pessoas por seus erros já cometidos. Mas Jesus olha para as pessoas com profunda misericórdia, sempre enxergando nelas a capacidade de conversão e mudança de vida. Sigamos também este exemplo de Jesus e deixemos de apontar tantos erros das pessoas. O ser humano, ele é mestre em apontar os defeitos das pessoas. O detalhe é que quando apontamos os defeitos dos outros, acabamos esquecendo-se de olhar para os nossos próprios defeitos. Por mais difícil que seja, devemos olhar para as pessoas e enxergar nelas a capacidade de mudança. A mulher samaritana, através da palavra de Jesus, pôde entender que a água que Jesus oferecia para ela era uma água diferente daquela retirada do poço. Jesus oferecia o seu próprio ser. Se sentindo cativada pela palavra de Jesus, voltando para casa, ela não conseguiu guardar aquilo só para ela e anunciou aquela notícia a todo o seu povo. A partir daí, a Escritura diz que muitos foram os samaritanos que passaram a crer em Jesus. Devemos ter a coragem da mulher samaritana que testemunhou a sua fé diante de um povo descrente. Se ela tivesse ficado quieta e guardasse somente para ela o ensinamento de Jesus, o povo teria ficado naquela mesmice de sempre. Não podemos ser cristãos tímidos que por vezes sentem medo, até vergonha de falar de Jesus frente às pessoas, pois o nosso testemunho é capaz de trazer de volta para o Pai as ovelhas desgarradas do rebanho. Finalizando, São Paulo, na segunda leitura de hoje, em sua carta aos Romanos, nos ensina que através de Cristo já fomos justificados por Deus. Tendo assim, o amor de Deus foi derramado em nosso coração através do Espírito Santo. Nesse contexto, já que o Espírito Santo de Deus está em nós, nós também nos tornamos uma espécie de poço, onde o próprio Jesus nos enche com a sua água viva. Que o Senhor nos conceda a graça de bebermos sempre da água que é Jesus, para que assim possamos ser fonte de água viva para os nossos irmãos e irmãs. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, adorado e glorificado para os séculos dos séculos. Amém.